Olá pessoal, Ednei Mesquita da APS, Atendimento Psicanalítico Social e Online, e do podcast Freud Explica. Trago hoje para vocês um texto que estou traduzindo ainda aos poucos, de um trabalho acadêmico feito por um psiquiatra e psicanalista estadunidense. Vou colocar aqui os dados nos créditos. E o título do trabalho é Tratamento Psicodinâmico com a Pessoa Viciada. Psicodinâmica, entenda-se psicanálise, tá? E começa assim o caso. A senhora B é uma estudante universitária com histórico de uso excessivo de álcool e cannabis na adolescência, progredindo para transtornos por uso de opioides e cocaína no início da carreira universitária. Ela tem uma história psiquiátrica concomitante de automutilação e suicídio, com uma hospitalização psiquiátrica. Ela havia sido diagnosticada anteriormente com transtorno depressivo maior, transtorno bipolar, bem como transtorno de déficit de atenção por hiperatividade. Ela manteve uma personalidade bastante bem-sucedida, como uma boa aluna, com vários amigos, mas abrigava uma escuridão interna que se sentia condenada a carregar secretamente enquanto vivesse. A senhora B estava motivada para a mudança, embora cética de que a mudança fosse possível, especialmente em relação ao seu eu interior, sombrio e furioso, mas bem guardado. Ela era envolvente como paciente, brilhante e colorida, mas controladora do processo terapêutico. Ela falou de episódios debilitantes de desamparo e raiva com um sentimento de vergonha, mas apenas aludiu a eles na sessão, sendo muito claro que qualquer sondagem de minha parte não era permitida. Seu medo era palpável e as implicações do trauma reprimido eram claras. Nossas sessões ameaçavam seu frágil equilíbrio emocional. Eu cedi à sua necessidade de controlar as sessões para maximizar sua sensação de segurança e ajudá-la a encontrar coragem para continuar. Veja o tato que o psicanalista dela teve, né? Deixar ela, naquele momento, controlar as sessões, porque era algo que ela precisava. Ela não podia perder o controle de si mesma e do seu ambiente. Vejam que ele age com muito tato. Eu acreditava que sentia seu verdadeiro eu temeroso sob sua posição, implorando para ser ouvido. E falei sobre isso. A empatia do médico, né? A empatia do psicanalista dela, né? De perceber, de dar voz ao que era indizível nessa mulher, né? Seguida em frente, descobrimos que a rejeição de si mesma era exatamente o que ela havia absorvido passivamente de suas experiências com farmacoterapia agressiva, medicar a parte doente e terapia cognitivo-comportamental, desarmar os pensamentos negativos. Exatamente o que a psicanálise não faz. A psicanálise quer que o analisando traga os pensamentos negativos para a sessão. Esses pensamentos negativos estão no seu inconsciente, estão no escuro, e é preciso iluminar, é preciso falar, tornar claro esse ambiente, para que esse medo seja identificado. O que não é a proposta da TCC, né, e outras terapias. Então, isso acabou criando nela essa rejeição de si mesma. Eu não posso falar sobre os meus pensamentos negativos, conforme lá a terapia cognitivo-comportamental abafa. Então ela rejeita a si mesma. E a medicação faz o quê? Esconde o sintoma. Exatamente o que a psicanálise não faz. A psicanálise precisa do sintoma. O analisando precisa falar, para se livrar dele, é claro. À medida que questionamos a estratégia de longo prazo da senhora B de banir seu eu dissociado, sou capaz de sugerir um caminho alternativo de trabalho em direção à aceitação e integração. Diferente da TCC, né? Banir o eu dissociado, né? E da medicação, esconder o eu dissociado. Não, dar voz ao eu dissociado.
tá? A esse medo que vem desse eu dissociado. Ela começa a se sentir segura para experimentar sua escuridão dentro e fora da terapia. À medida que entra na consciência, sua escuridão se torna identificável, compreensível e não mais aterrorizante. Veja que estratégia perfeita essa do seu psicanalista, né? Vários meses depois, colocamos um nome na experiência dissociada, sombria. Tá? Então, vai nomear essa experiência, vai nomear esse trauma. Na verdade, é uma experiência de desamparo e desesperança. Algo aconteceu na vida dessa mulher que lhe trouxe um sentimento, uma experiência de desamparo e desesperança. É isso que ela precisava nomear. E a partir daí, não é mágica, né, gente? Ah, tá curada, não. Vai elaborar, vai falar sobre. Nomeou, agora vai falar sobre para realmente integrar isso ao seu eu de forma definitiva e não mais temer aquela situação, não mais se sentir desamparado e desesperançoso, né? Ela agora pode reconhecer que o que parece ser desesperança de um sofrimento sem fim é uma parte de sua experiência como um todo, um sentimento e não sua realidade condenada. O terror começa a parecer mais ansiedade e seus episódios se abrem para exploração. A senhora B é capaz de se afirmar como uma parceira ativa na terapia, em vez de ser a receptora passiva dissociada. Ou seja, a medicação vai fazer o trabalho. Negue esse seu eu, negue essa sua dissociação, como proposta pela TCC, por exemplo. Não. Ela agora vai reconhecer que isso é necessário, que é necessário ela trazer esse eu dissociado para a terapia, para falar sobre esse eu dissociado, para entender o motivo da desesperança, do medo. Eu acho muito, muito bonito quando ele fala assim, vou repetir o parágrafo. Ela agora pode reconhecer que o que parece ser desesperança de um sofrimento sem fim é uma parte de sua experiência como um todo. Um sentimento e não a sua realidade condenada. Um sentimento, não uma realidade que vai condenar essa mulher para sempre. Não, foi uma experiência de vida que não reflete o que essa pessoa é. Essa pessoa não é uma viciada em droga. Então tem que dissociar, tem que fazer essa separação do indivíduo e do vício. O terror começa a parecer mais ansiedade. É só uma ansiedade. E seus episódios se abrem para exploração. Estou ansiosa, estou com medo, desesperança. Posso falar? Pode. Na análise, pode falar à vontade. Deve falar à vontade. Deve livre associar. Essa é a única regra da psicanálise. Falar o que vier à cabeça. Então, falar sobre o medo, falar sobre o trauma, sobre a desesperança, o que provocou essa desesperança. E não escamotear, não esconder, como é a proposta de outras terapias. E da medicação, é claro. Não estamos negando a medicação. Em determinados casos, é preciso até ser medicado o sujeito para poder falar em terapia. Mas depois ele se liberta da droga. Que é também uma droga, né? Uma droga lícita, né? É isso, gente. Meu nome é Dinei Mesquita, sou da APS, Atendimento Psicanalítico Social. Nós oferecemos terapia por um valor abaixo do valor de mercado. O telefone da APS está aqui nos comentários, na descrição do vídeo. Atendemos crianças, adolescentes, adultos, enfim. Se você está precisando de tratamento, procure a APS, que nós temos, que nosso lema é parecido aqui com o doutor do nosso podcast de hoje, doutor Frederic Bauer, né? Como ele, nós também acreditamos na empatia e no acolhimento. Um abraço, gente.